Pode ir? Hoje nós vamos falar daquilo que... Vamos falar de dois líderes espirituais, dois exímios comunicadores espirituais, dois pregadores que possuem territórios diferentes, mas ambos falam da fé. Afinal de contas, gente, o recorte aqui, a ideia central desse vídeo de hoje, vocês vão ver que é: ninguém domina a fé, a gente domina um recorte dentro dela. Mas antes eu quero deixar bem claro para você que aqui a gente não está falando de quem é mais espiritual ou menos espiritual, tá bom? Aqui não vai ser disputa da espiritualidade, não. Aqui é análise de linguagem, de ritmo, de domínio simbólico, tá? O que a gente vai mostrar aqui é que dentro da fé, a lente define o tipo de transformação, porque a fé é assunto, mas a lente é escolha. Mas jamais se esqueça que como que a gente trabalha isso, Alex? São 4 vetores. A sua essência mostra a energia que você emana. Afinal de contas, você está acompanhando lá nas outras redes, que não são aqui, eu mostrando a análise, eu começo segunda mostrando a análise de um, na quarta eu mostro a análise de outro, na sexta eu mostro lá só um saborzinho daquilo que você vai ver aqui de forma profunda. Aqui é para quem quer jogar o jogo real aqui no YouTube, não é não? Então vem. Então a essência que é a energia, aqui é onde eu gosto, aqui eu tô dando aula, mano, aqui é o meu lugar que eu vou bem, aqui eu gosto disso aqui, entendeu? É isso aí mesmo, eu gosto mesmo. Segundo, o recorte. Qual que é o recorte? O recorte, gente, é aquilo que o quê? Que a gente decidiu iluminar da essência e da área que a gente atua. A gente vai perceber aqui que é o seguinte: comunicação cristã não é só teologia. Ela também é prática, é convivência, é comportamento. A gente vai ver que a linguagem pode ser tanto algo que o humor, por exemplo, se torna uma ferramenta espiritual. A gente vai ver que o posicionamento simbólico traz a ideia de que silêncio também é ferramenta espiritual. Percebe como a gente vai aplicar isso aqui hoje? Por quê? Porque o recorte se iluminou, a linguagem é o tom, os símbolos, os ritmos, isso gera um posicionamento simbólico, que é o lugar que você vai ocupar na mente das pessoas. Então vem com a gente que hoje nós vamos analisar dois líderes espirituais que eu respeito absurdamente muito. Então o primeiro deles, 2 dimensões de recorte na fé. Calma que não é o primeiro deles ainda. Busca o quê, gente? Uma fala horizontal. O que é a fala horizontal aqui, gente? Fala horizontal aqui... Alex, calma aí. Deixa eu só explicar o que é horizontal e vertical, porque tem gente que confunde isso. Horizontal é aqui. Horizonte, lembra? Vertical é aqui, ó. Por que vocês vão perceber essa diferença clara na análise de hoje? O horizontal vai focar o quê? No comportamento humano, na convivência, nas relações entre seres humanos. Tá bom? E tem fé aqui. O outro vai falar muito mais do vertical, da alma, da identidade, da reconciliação do homem com o divino, com Deus. Essa é a diferença. É o mesmo Deus, porém por lentes diferentes. Você está entendendo? Vocês vão perceber isso aqui. Então, o que é isso? Enquanto alguns precisam de direção prática, outros precisam de cura interna. E nesse caso aqui, a lente define o tipo de público e, no caso, o tipo de memória, o território que cada um vai ocupar. Então vamos começar com quem? Esse cara, gente, é outro cara que eu respeito, é o tal do Cláudio Duarte. Quando eu estava no meu vale... Peraí, vamos sentar aqui, para a gente contar essa parte rapidinho antes de eu entrar aqui na essência. Para você ver como é a essência. Quando eu estava no meu vale, o Cláudio Duarte, cara, ele não precisou de palco para ligar para mim e falar: eu quero te ajudar, meu irmão. É porque eu sou empresário, nem conheci direito. Ele me buscou lá no Rio, botou no hotel lá, me buscou, passou o dia comigo, me orientou, me atende sempre. É um cara que me acolheu. Que pastor é o Cláudio Duarte. Que pastor. Ele é pastor na essência. Então assim, minha profunda admiração por você, pastor Cláudio Duarte. O senhor não tem ideia de como o senhor trouxe vida para a minha vida naquele momento ali. Lembro do senhor me buscando, o senhor me levando para almoçar. Cuidado o senhor teve com a minha vida. Quero deixar isso aqui registrado. Amo a vida do senhor. Porque o senhor
foi muito mais essência no bastidor, tá certo? Embora o senhor fale bem-humorado, sou um homem muito sério. Eu respeito muito o que o senhor carrega. Obrigado. Vamos nessa, vamos para aula agora, tá certo? Então, o que é legal aqui? O Cláudio Duarte, ele tem uma essência de vivência prática. Ele é literalmente aquele cara, ele tem tanta prática de vivência, que o Cláudio não saiu até hoje de Magé, não, como chama? Magé? Que é mesmo? Lá o nome lá o de Jonas também tem o Aras lá, esqueci o nome lá. É Magé, não é Magé? Não é Magé, não. Cláudio Duarte, como que é a mesma área dele lá da igreja dele? É onde lá tem o Fluminense também? Ah, enfim, é lá, naquela área, lá na Baixada Fluminense. Ele tem uma questão da proximidade humana. Sabe uma coisa que eu vi na essência dele que ele falou? Cara, ele é pastor de igreja, ele tem uma igreja lá. Por quê? É a proximidade humana, isso é a essência dele. Ele tem uma espiritualidade muito mais aplicada na convivência. Então, ou seja, e ele vai falar de casamento por quê? Porque fé que não atravessa casamento, meu amigo, vira discurso de domingo só no altar. Porque a gente sabe que tem que atravessar. Ele legitima a fé no cotidiano. Isso é a essência do Cláudio, mano. É a energia que aparece muito claro. Que ele vive isso. Ele teve problemas reais no casamento dele, por isso ele tem autoridade para falar sobre aquilo. Perceba que uma coisa, a tua dor, a tua experiência vivenciada, curada, também revela o propósito e a missão que você vai ter logo ali pela frente, tá bom? Beleza, então vamos lá. Mas como que ele recorta isso? O recorte dele é casamento e relacionamento dentro da fé cristã. Ele deixa muito claro o recorte dele. Qual que é a linguagem? Humor, cara. O riso, ele abre a porta para que um pastor corrija sem humilhar a pessoa. O riso quebra resistência. O riso aproxima. O humor aqui, ele é a estratégia que dá acesso e não palhaçada. Não é o rir pelo rir, mas é o rir para abrir a porta para que o ensinamento entre através de histórias e exemplos do dia a dia. Um pastor pode usar o humor desde que seja estratégico. E por que ele domina, gente? Porque ele escolheu um subterritório claro. A função do humor é reduzir resistência. A função do humor é transformá-lo em alguém que vai muito além do pastor de domingo, a ponto dele entrar em lares que não tem nada a ver com o evangélico, amigo. Porque ele não é mais pastor de uma religião, ele é pastor de um comportamento, ele é pastor, ele leva Jesus de forma prática para a vida das pessoas. Porque o humor reduz isso. Eu me lembro a primeira vez que eu vi o Cláudio Duarte foi na igreja Nova Vida em Olaria, num congresso que estava tendo de homens, e eu lembro que eu vi aquilo e falei, cara, ele é um humorista, mas aí eu percebi, ele é um sábio. Ele é um cara que fala com uma profundidade que a gente não tem noção, mas diante do humor, a profundidade dele vira algo que entra no nosso coração de maneira muito clara. E mais bonito ainda é quando você vê a missão dele lá dentro da igreja. Xerém, ele é de Xerém. Xerém. Exatamente. Então, olha como o recorte e a linguagem dele fica claro quando a gente passa a analisar aqui. E qual que é o posicionamento? Cara, pastor de casamento, não. Mas não é qualquer um, é com leveza. Vai falar que você quando vê o Cláudio, vai assim, é isso mesmo que acontece lá em casa. E é isso que eu tenho que suportar mesmo. Realmente isso aqui não vai dar certo. Quando o tema é casamento, é impossível você não lembrar do Cláudio Duarte. Tô mentindo, Jeff? Tô não, né, Jeff? Faz esse cacão, Jeff. Não, pra ver que é não. Ah, não deixa, não, o negócio não deixa. O gimbal faz assim, ele fica no lugar, entendeu? Não dá. Por que, gente? Isso aqui é domínio de recorte. Ele dominou o recorte, ele soube muito bem. Sacou? Uma coisa é a linguagem, agora aqui é domínio. E aí você faz uma associação automática. Qual que é o território, gente? Fé aplicada ao convívio entre marido e mulher. Ele resolve o conflito o quê? Externo. Ele resolve o conflito que está entre o homem e a mulher, né? Que já é por natureza conflitante. Né? Eu que o diga. Não é não, pastor? Pastor, o senhor tem recorte do casamento também? Inclusive, Cláudio, eu também estou me colocando à disposição para falar para casais, tá? Deixa pra lá, né, Cláudio? Deixa pra lá, melhor. Mexer com isso não, né? É só o Cacá no poder do casamento que eu quero ir. Esse eu tô em campanha.
campanha. E eu acho que vocês podem me ajudar, me levar a palestrar no poder do casamento. Concorda? Né? A gente não aprende com erro. Mas o meu próximo é para sempre. Com certeza. Não que os outros eu não tivesse a intenção. Mas é que esse agora, meu filho, não. Esse agora eu vivi tudo que eu tinha que viver. Eu entendi uma coisa que eu vou aproveitar e ensinar vocês aqui. Casamento não são duas metades não, meus lindos. Casamento são dois inteiros. Porque ninguém precisa transformar metade para casar. Porque Deus te fez inteiro. Para juntar com outro inteiro. E juntos estarem sob a mesma missão. É isso. Entendeu? Tá vendo como eu posso palestrar sobre casamento? Mas para isso você tem que aprender o que não fazer, que depois eu posso te ensinar. Beleza. Enquanto no outro lado nós temos quem? Não do outro lado, né, porque não é conflito, né? Dave Leonardo, que também quero aproveitar e falar aqui. Vem também aqui. Meu lindo! Dave Leonardo, você é um cara que me ensinou muito, velho. Também, vou pegar. Porque você me ensinou uma das coisas que foi muito caro, assim, que é... Você me perdoou de maneira verdadeira. Isso não é para qualquer ser humano. Você mostrou toda a tua grandeza quando, diante do meu erro, você simplesmente me acolheu e me ensinou e me abraçou. Então, falo com toda segurança e tranquilidade. Você é essencial para o Evangelho no Brasil. Eu sei o quanto, cara, muitas vezes você apanha, mas você sabe o que você carrega. Tem gente que fala assim, não é profundidade. Claro, ele é evangelista. Você vai entender isso aqui. E ele está fazendo cruzada, ele está indo para não sei onde, ele está pregando para milhares de pessoas. Você não são de quantas pessoas conhecem Jesus a partir da vida do Dave? Então para de criticar e passa a acolher, e inclusive a ir para a porta então dos eventos que ele faz, para dar continuidade com aquilo que ele está plantando. Já desabafei hoje demais também, né? Vamos contigo, Dave. Bora. Qual que é a essência do Dave, gente? Sensibilidade emocional. Ele tem uma existencialidade profunda. A verdade, gente, é que o Dave ele não constrói uma experiência só no conteúdo. Porque antes de mudar o seu comportamento, que o Cláudio vai focar ali, é preciso Deus tocar a sua identidade. E é aí que o Dave entra. Olha como é interessante a lente que a gente veio ter. Aqui, a energia dele é um silêncio com peso. Sim, por quê? Porque ele usa inclusive a atmosfera como estratégia. Vai falar que ao ver os vídeos do Dave você não sente a atmosfera da gravação. Você está percebendo agora que você está ouvindo isso aqui, você que assiste o Dave, ou você vai lá assistir, você vai sentir como aqueles vídeos dele têm uma atmosfera. Ele consegue... Estou falando sério. Isso aqui. Lembrei. Ele traz isso. Ele traz no silêncio, no tom, no jeito dele falar. Mas é porque, não porque ele está performando, não, porque isso aqui é a essência dele. E quando se trata de essência, não tem como performar. Por isso que a gente sente, porque é essência, que é verdade. Entende por que não adianta você querer copiar? Porque a essência, ela é energia, ela passa. Porque você emana. Isso é autenticidade, galera. Sacou? Então vamos lá, ó. Aqui que a gente vai ver o recorte dele. Crise da alma, identidade, recomeçar. Livro dele, Coragem para Recomeçar, inclusive é um livro muito bom, eu indico vocês. É um livro que ajudou muitas pessoas que estão próximas a mim, também me ajudou muito também. Coragem para Recomeçar, esse livro é muito bom. A pausa aqui, no Dave, ela é ferramenta. Ela não é falta de assunto ou de conhecimento. Vocês que acham que às vezes falam assim, o Dave não conhece. Não, cara, é porque o Dave fala para um público que se ele for muito além, ele pode matar a pessoa assim, engasgada. Entendeu? Não é que ele é falta de conhecimento, não, é que ele sabe exatamente o posicionamento, ele sabe com quem a lente que ele pegou. O que eu quero mostrar para você aqui, a linguagem dele é o tom calmo, o minimalismo, o sentado. Ele trabalha o dentro e não o entre que o Cláudio trabalha, o relacionamento entre, ele trabalha o interno. A forma com que ele fala é parte da mensagem. Com isso, a função do silêncio amplia a profundidade, porque quando ele faz aquela pausa,
Ele está te permitindo sentir aquilo que ele está falando. Porque antes dele querer passar isso, ele também está sentindo. Porque é essência. Quando a linguagem vem da tua essência, ela fica natural. Ela não é performática. E não tem como você falar performance ali. Porque você vê. Basta você conviver. E eu te falo, basta você ver o bastidor. E eu posso falar do bastidor. Entende o que eu estou falando para vocês aqui? O que eu quero mostrar, gente? E aí, qual o posicionamento simbólico? Esperança restauradora. Quando a gente fala dor, recomeço, quando o público está quebrado, quando o público está destruído, muitas vezes até mesmo pelo julgamento, o Dave vira uma coragem, uma referência para a nossa capacidade de recomeçar. Porque ele trata conflito interno. Ele trata dor interna. Ele ocupa a dimensão vertical, como se libertasse, nos permitisse ter coragem para reestabelecer uma relação com o divino. Por quê? Ele ocupa o território da fé emocional. Da fé que realmente tem a liberdade de sentir. De sentir como ser humano que nós somos. De chorar como humano que nós somos. De precisar de ajuda como humanos que nós somos. E a capacidade de perdoar, porque vê no outro o erro imanente à humanidade que todos nós carregamos. O que eu estou mostrando para vocês é que aqui a fé é lente, mas não uma lente performática, mas uma lente da essência, da verdade que cada um carrega. O que eu estou mostrando para vocês aqui é que enquanto o Cláudio é humor, o Dave é silêncio. E não é sobre quem fala melhor, é sobre o que ambos são coerentes com a lente que eles decidiram ocupar, com o recorte. Enquanto o Cláudio fala de comportamento, o Dave vai falar de identidade. Enquanto o Cláudio vai falar de um relacionamento horizontal, o Dave vai falar de um relacionamento vertical. Enquanto o Cláudio fala de um conflito externo dos relacionamentos, ele fala de um conflito interno. Quem fala de tudo, gente, na fé, vira genérico. Vira aquele cara que tá fé do abstrato. Agora, quem tem um recorte transforma de fato de um comunicador em referência. Ambos dominam. Ambos dominam. Porque escolheram a lente correta. A pergunta que eu quero deixar para vocês é: o seu público chora por quê? Por que seu público chora? Porque isso define o seu recorte, né? E o recorte vai definir a linguagem. Humor ou silêncio? Uma relação vertical ou horizontal? Uma relação de energia ou contemplação? A verdade é que a gente está vivendo a gente está voltando para a era da voz. Porque a gente definiu a escrita para que a gente pudesse criar história, guardar a história, ter memória. A escrita vem com esse objetivo. Só que na era da IA conversacional, as nossas memórias estão sendo guardadas pelo aquilo que a gente falando, pelo que a gente fala. Então hoje, aprender a falar é fundamental. É o que a gente fala de perfonicação. O que é a perfonicação? É a personalidade que é exibida através de sua voz. E aí te digo, para quem sabe que falar é importante, sabe que o silêncio é extremamente comunicável, é extremamente, é algo que faz parte da fala. Porque
Ocupar um território é também silenciar algumas questões. O que você quer amplificar através da lente através do recorte que você vai dar através de uma lente? Mas saiba que quanto mais eu aproximo a lente, mais eu mostro as minhas vulnerabilidades. Afinal de contas, a humanidade que nós carregamos é a certeza que nós não somos perfeitos. Então para de exigir perfeição no teu conteúdo. Para de querer performar e deixa a sua essência transbordar. Para que você pode sim conectar casais, conectar o homem a Deus, mas que você possa ser principalmente um meio essencial para uma mensagem que leve esperança para as pessoas, inclusive através do humor. Te convido para descobrir cada vez mais como se comunicar aqui na nossa NBC, nosso Top Business Creator. Afinal de contas, se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta, vai lá, manda para todo mundo. Eu te espero na nossa próxima aula semana que vem, tá? Tô com a mesma camisa, porque eu gravei tudo no mesmo dia. Tenha fé, esperança que um dia eu vou ter outra camisa. Brincadeira, vamos nessa. Ei, Cláudio, eu não sou bom com você com piada, né? Mas eu posso falar de casamento. Aí, isso é uma piada mesmo. Vamos pra próxima. Valeu! Ai, o Jeff tá aí. O Jeff não pode gravar, não? Ei, o Jeff quer parar de gravar aqui não, ué. Fica aqui filmando, ué. Eu não sei, porque eu não sei fazer muito silêncio. É? Sei não. Tomei energético. 11 horas da noite, será? Chega, Jeff. Você tá parecendo dinheiro, não para de gravar, não.